Olá, eu sou Kelvin e nesse vídeo a gente vai continuar contando a história do Marillion. Lembrando que a primeira parte da história foi publicada aqui no canal na semana passada, contando os anos de 1979 até 1988, na era Fish. E a partir de agora, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai contar a história de 1989 em diante. Lembrando que na época a gente parou o vídeo cronologicamente em setembro de 1988, paramos o vídeo anterior nessa data. No exato momento em que Fish anuncia aos seus companheiros de banda que ele estava saindo do grupo, a relação entre ele e os demais membros se tornou insustentável e resultou na saída dele da banda. E nesse exato momento desse vídeo a gente vai falar sobre a história do Marillion a partir da saída dele, de finais de 1988 em diante. E antes de começar propriamente o vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Espero que vocês gostem dessa segunda parte, porque a gente tem muita história para contar hoje, verdade seja dita. E vamos agora falar sobre o que aconteceu com a banda de 1989 até hoje. A história é longa, já vou dizendo, mas como diria Jack o Estripador, vamos por partes. No exato momento em que eu parei no vídeo anterior, em setembro de 1988, a gente estava falando sobre a saída do Fish da banda. Ele tinha largado o grupo de vez, depois de muitos problemas de relacionamento e problemas pessoais que ele estava enfrentando na sua vida. Em finais de 1988, o caldo entornou. E lembrando que a banda estava no meio das gravações do que seria o seu quinto álbum de estúdio, e o Fish abandonou a banda no meio do processo da gravação, fazendo com que os rascunhos, pelo menos líricos das músicas, tivessem que ser paralisados, até com que a banda conseguisse arrumar um substituto. Durante esse período, a banda meio que teve de parar as gravações, até que em dezembro de 1988 a banda recebeu as demos de um vocalista chamado Steve Hogarth. Eu vou falar brevemente sobre a história e sobre o retrospecto do Hogarth. Ele começou a sua carreira musical no início dos anos 80 como tecladista e vocalista da banda de New Wave e art pop The Europeans. Ele ficou na banda entre 1981 e 1985, mas o grupo não obteve sucesso comercial grande na Inglaterra, se tornando mais um grupo do submundo underground do New Wave inglês. Depois do fim do grupo, que não obteve nenhum sucesso comercial grande, o Hogarth decidiu formar mais uma dupla, dessa vez com seu colega, o guitarrista Colin Moore, uma dupla chamada How We Live, que lançou no início de 1987 o seu álbum Dryland, o único álbum da dupla. Assim como seu projeto anterior, How We Live, também não vingou. O disco, apesar de ter boas composições e ser um disco de pop rock bastante agradável, não conseguiu estourar nas paradas de sucesso. Digamos que a música que o How We Live fazia era incompreendida pelas rádios e pelo mainstream da época. E logo após o final de 1987, dado os seus dois projetos não terem tido sucesso ou relevância comercial alguma, o Hogarth pensou seriamente em desistir da carreira musical. Até mesmo as propostas do seu colega de banda, o Colin Moore, de gravar um segundo disco da dupla, o Hogarth recusou. Mas até que em finais de janeiro de 1988, ele, a convite de um primo, decidiu começar a trabalhar em um estúdio na Inglaterra, como gerenciador. Trabalhava basicamente como gerenciador de algumas gravações, meio que como um assistente, digamos assim, para marcar o horário dos artistas nesse estúdio.
Até que ao longo do ano ele conheceu uma figura bastante conhecida do rock progressivo, o violinista Darrell Way, da banda Curved Air, que começou a fazer amizade com Hogarth enquanto ele ia ao estúdio gravar algumas demos de um projeto solo que ele estava começando a elaborar nessa época. O Hogarth trabalhava nesse estúdio, portanto os dois tinham contato quase que diário. Porém, o Darrell tinha um elo com o Marillion. O músico era colega dos membros da banda, e como o Marillion era uma das bandas, a banda mais influente do cenário do rock neoprogressivo oitentista, muitos dos músicos de rock progressivo dos anos 70 conheciam a banda e elogiavam bastante o trabalho deles. O Darrell Way foi um claro exemplo disso. Então ele era amigo da banda, dos membros. Até que em novembro de 1988, após ouvir acidentalmente em um estúdio, no momento em que Steve estava fazendo um teste de som, o álbum da sua antiga banda, How We Live, ele levou meio que como um teste. O Darrell, muito impressionado com o trabalho vocal dele, recomendou com que ele enviasse o álbum e algumas das faixas para os empresários do Marillion, para o grupo empresarial do Marillion. Inicialmente o Hogarth meio que ficou reticente ao enviar a demo, visto que seus últimos projetos não tinham dado certo. Ele achou que provavelmente não daria, mas decidiu arriscar, e no início de dezembro de 1988 ele enviou a demo para os empresários do Marillion. E passado o período de festas de final de 1988 até início de 1989, ele foi chamado pelos empresários a participar de algumas sessões, inicialmente à base de testes com a banda, para ver se ele teria alguma química com os demais membros. Inclusive, uma das primeiras sessões que ele participou com a banda foi na casa do baixista Pete Trewavas, onde ele teve que ensaiar no jardim da casa, visto ele ser violentamente alérgico a gatos, um problema que ele tem desde criança. E logo após esses primeiros ensaios, a banda sacou na hora que ele era o vocalista ideal para a banda, visto a sua atitude e também pelo seu timbre vocal. Ele não lembrava absolutamente pouquíssimo ou quase nada do Fish, algo que imprimia, de certa forma, a Hogarth uma originalidade ao som da banda. O Hogarth era um estilo mais rouco na sua voz, um tom de voz até mais técnico que o Fish. Fish nunca foi um grande cantor, digamos assim. Ele sempre foi mais um daqueles cantores que interpretava a música ao invés de cantá-la. Algo que, embora pareça a mesma coisa, são coisas distintas. E após esses primeiros ensaios, a banda começou de vez a trabalhar no projeto do quinto álbum que eles já tinham parado lá atrás. Lembrando que antes da chegada do Hogarth, a banda já tinha contratado os serviços do jornalista John Helme para escrever algumas das letras do novo álbum. A banda não sabia quando encontraria um vocalista, e se encontraria um vocalista letrista. Então a banda, meio que para assegurar essa questão, decidiu chamar ele, que era um poeta bastante conhecido na cena inglesa pelas suas crônicas. Muito por causa disso, ele foi chamado para escrever as letras para as melodias que tinham sido compostas. Lembrando que quando o Fish saiu da banda, ele levou as letras, mas não as melodias, o que fez com que a banda ainda tivesse as bases musicais para trabalhar, mas tivesse que reescrever as letras. E Helmer começou a trabalhar com a banda no meio dessas sessões, já no final de 1988. Porém, com a chegada de Hogarth, a banda descobriu que ele também era um letrista, o que facilitou ainda mais o processo da gravação, visto que a banda não imaginaria que saberia ou que contrataria um vocalista que também fosse letrista, assim como Fish. E Hogarth e Helmer trabalharam praticamente em harmonia na composição das letras do álbum.
Algo que continuaria a todos os discos do Marillion ao restante da década. O Helmer continuaria basicamente como um contribuidor, digamos assim, para as letras do Marillion durante praticamente todos os anos 90 e até mesmo em alguns discos recentes dos anos 2000. O Steve Hogarth gosta bastante de, às vezes, escrever parcerias de letras com o próprio Helmer até hoje. E logo depois desse primeiro encontro, a banda rapidamente foi para um grande castelo no sudoeste da Inglaterra gravar o seu 5º álbum de estúdio, finalmente. E o resultado maravilhoso, excelente, Season's End, foi lançado em agosto de 1989, quase que um ano depois da saída do Fish da banda. O álbum é um dos álbuns mais clássicos da carreira do grupo, um dos melhores trabalhos da banda, já com Hogarth nos vocais. E o disco, apesar de não ser um álbum conceitual, assim como diferente dos 2 últimos álbuns, é um dos discos mais coesos liricamente da carreira do Marillion, muito por causa da grande parte das letras abordarem temas políticos e sociais, sendo um álbum bastante politizado, algo que tanto Helmer quanto Hogarth tiveram consciência ao escrever as letras do álbum. Praticamente o tema politizado domina praticamente o disco todo. A faixa de abertura fala The King of Sunset Town, praticamente uma crítica pesada ao governo da China e praticamente um exercício louvatório, digamos assim, aos protestos que aconteciam no país naquele ano de 1989. Easter, que se tornou o primeiro single da banda com Hogarth nos vocais, que fez bastante sucesso. É uma música que falava sobre os problemas da guerra civil na Irlanda do Norte, algo que já permeava historicamente o grupo desde Forgotten Sons, lá em 1983. Embora Easter tenha um tom mais melancólico e não um tom mais protestante como Forgotten, a música se tornou um dos maiores clássicos da carreira do Marillion e praticamente é tocada em todas as turnês do grupo desde 1989, se tornando praticamente um inário da carreira da banda. Os próximo single, o segundo single do álbum, The Uninvited Guest, é uma música que fala sobre a AIDS, uma doença que mortal, praticamente, que matava e assolou o mundo no final dos anos 80. As letras escritas pelo John Helmer eram meio que um alerta sobre como a doença se espalhava naquela época. Além desses temas, também tiveram espaços para temas como o aquecimento global, na emocionante faixa título Season's End, uma das interpretações mais lindas de Hogarth em toda a história da banda. Até mesmo questões envolvendo a cidade, a violência da cidade de Holloway, na Inglaterra, na faixa Holloway Girl. O Muro de Berlim também foi abordado na faixa de mesmo nome, Berlim. E no álbum teve até espaço para uma releitura de uma música do How We Live, uma composição chamada The Space, que se tornou a faixa de encerramento do álbum. Que, verdade seja dita, o Marillion deu uma boa melhorada na música, se tornando também um ponto alto do disco. Também é notável da gente falar que também tivemos mais um single, Hooks in You, que é uma excelente música de hard rock, mais hard rock. E logo após o lançamento de Season's End, o disco entrou no top 5 da parada britânica, mostrando que o Fish não fazia falta criativamente em termos comerciais para a banda, mostrando que Hogarth conseguiu manter bem o sucesso da banda.
e logo depois do lançamento do disco, a banda rapidamente tratou de iniciar uma turnê mundial em suporte ao disco, que fez questão de apresentar a todo mundo que o Marillion estava de cara nova, pelo menos no vocal. Durante essa turnê de Season's End, no qual o Hogarth foi muito bem recebido pelos fãs, de certa forma, o que mostrou com que a banda, os fãs, de certa forma, tinham uma boa fidelidade com a banda. A banda fez a sua primeira passagem pelo Brasil em janeiro de 1990, no festival Hollywood Rock. Essa apresentação é uma das mais apoteóticas da carreira do grupo, uma das mais importantes fases da carreira da banda. Foi documentada em 2 shows que foram transmitidos pela TV, pela Rede Globo. Mostrou com que a banda já estava muito bem no Brasil, com boa receptividade por parte do público. Olhando as imagens do show, a gente vê que a banda não tinha... Parecia que a banda não tinha nem outro vocalista, ou não teve outro vocalista antes do Hogarth, porque ele está muito bem em cima do palco, a plateia é muito receptiva. Inclusive, durante essa passagem da banda pelo Brasil, ocorreu um famoso, digamos, uma famosa party que a banda teve durante a vinda da banda no país, no saguão do Hotel Copacabana Palace, um dos hotéis 5 estrelas mais conhecidos do país e localizado aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A banda foi recebida com uma mesa de mais de 10 metros de comprimento, cheia de frutas, doces e etc. Com uma grande festa por parte até mesmo dos organizadores do hotel, com um bolo de quase 1,5 metro de altura. Fora também a mesa de 10 metros de comprimento, em que a banda foi homenageada. A banda durante janeiro de 1990 completou 1 ano da vinda de Hogarth, e essa festa no Copacabana Palace foi citada inclusive no canal do Marillion oficial algumas semanas atrás, que eles estão fazendo entrevistas com os 5 membros, e o Steve Hogarth e o Steve Rothery disseram que essa festa foi um dos momentos mais memoráveis de toda a carreira da banda, visto que foi uma festa muito grande. E foi uma festa do início da fase do Hogarth, e isso meio que teve um lado muito emocional para os membros. Depois da passagem da turnê, depois do fim da turnê, a banda logo tratou de começar as gravações do seu 2º álbum com o Hogarth nos vocais. Durante as sessões, a banda queria um som um pouco mais comercial, mais pop, muito também por causa de uma certa pressão da gravadora, que vendo o background musical do Hogarth com grupos pop, queria trazer esse lado mais pro Marillion. E em 1991 a banda lançou o seu 2º álbum com Hogarth nos vocais, Holidays in Eden. O disco apresentava uma sonoridade um pouco mais pop, muito também por causa da vinda do produtor Christopher New, recomendado pela gravadora, que já tinha trabalhado com bandas como Mike and the Mechanics. Christopher trouxe um som, digamos assim, mais polizado para a banda, um som bem mais polido, mais pop, menos cru, digamos assim, com mais overdubs nos instrumentos. E o disco, de certa forma, se tornou um dos primeiros fracassos relativos da carreira da banda. Esse disco só conseguiu alcançar o top 20 da parada britânica,
algo que se tornou a posição mais baixa de um disco do Marillion desde o Fugazi de 1984. O disco vendeu bem, sim, claro, mas comparado ao estrondoso sucesso dos últimos álbuns, ele vendeu um pouco menos. Existem vários fatores pelo qual podem ser atribuídos, de certa forma, esse declínio em vendas do Holidays in Eden, muito por causa do cenário grunge que estava nascendo na época, praticamente no mercado musical todo, e também, de certa forma, pode ser atribuído até mesmo a culpa disso à própria banda, que escolheu como single 3 músicas. Dry Land, essa é uma releitura de uma canção do How We Live, de 1987. Cover My Eyes, que também é uma releitura de uma canção do How We Live. Durante as gravações do Holidays in Eden, o Hogarth aproveitou para pegar muitas das letras que ele já tinha escrito para o How We Live, para retrabalhá-las como músicas do Marillion. E No One Can, essa é uma música que a banda começou a trabalhar como uma jam nas sessões. Nenhum dos 3 singles teve sucesso de repercussão boa, o que de certa forma eu, Kelvin, pelo menos acho que foram escolhas equivocadas da banda como singles, que de certa forma eram as canções de certa forma menos potentes do álbum, digamos assim. Apesar disso, o álbum tem excelentes momentos, como em The Party, Waiting to Happen, que são canções que mais tarde seriam tocadas nos shows da banda frequentemente. E além do Put-Pourri, do medley de encerramento muito bom de This Town, This Rakes Progress e 100 Nights, que mostra que a banda ainda fazia um som progressivo muito bom. Apesar do relativo fracasso de Holidays in Eden, a banda não se deixou abater e promoveu o disco com uma turnê no final de 1991, início de 1992, até o meado do ano. Essa turnê foi um pouco menor, dado ao sucesso mais limitado do disco, de certa forma. E no final do ano, até que em outubro de 1992, a banda ainda sem saber o que fazer, visto que o disco, digamos assim, foi um passo em falso comercial da banda, estava procurando ideias para o seu 7º álbum de estúdio, o que eles deveriam fazer. A banda tinha ido para o estúdio algumas vezes, mas não tinha tido muitas ideias, até que um dia em sua casa o Steve Hogarth estava tomando seu café da manhã e ouviu no rádio uma notícia de uma menina que estava prestes a se jogar de uma ponte, uma chamada Ponte Severn, que é uma ponte famosa por ser uma ponte em que pessoas suicidas e com depressão tentam se matar. E durante a cobertura dessa rádio, foi noticiado que essa menina estava lá completamente desorientada e que não tinha noção de quem ela era e que havia se recusado até mesmo a falar com alguns dos jornalistas que cobriram ali a ida dela, né, na ponte. E quando ele ouviu essa notícia, Hogarth teve um estalo criativo e pensou: está na hora da gente fazer um disco conceitual, pensando nessa história. Inicialmente ele falou a ideia para os demais membros da banda, que inicialmente foram relutantes, acharam que um álbum comercial àquela altura do campeonato não tinha nada a ver, mas visto que eles não tinham outra opção criativa, eles acabaram topando a ideia. A ideia inicial era de que o Hogarth contaria a história nas letras do álbum, no conceito do álbum, dos eventos que levariam essa menina a se jogar da ponte, eventos fictícios, claro. E essa ideia do álbum conceitual foi custosa à banda, levou praticamente 18 meses para a banda conseguir compor as letras, compor as melodias e iniciar as gravações.
muito por causa do bloqueio criativo que alguns dos membros estavam passando naquela época. A banda praticamente demorou 1 ano e 6 meses em estúdio para finalizar o que seria Brave. Brave acabou sendo lançado em fevereiro de 1994, muito tempo depois do início das gravações. As gravações se iniciaram em finais de 1992. Porém, o processo árduo que fez com que a banda demorasse tanto tempo para compor e gravar e finalizar o álbum conceitual acabou recompensando no fim. O álbum é provavelmente um dos melhores álbuns da carreira do Marillion e provavelmente o melhor álbum da carreira da banda, se analisarmos só a fase do Hogarth. O disco realmente é um álbum conceitual perfeito, com boas músicas, bons momentos e a história sendo contada de uma maneira muito dinâmica, muito similarmente o que eles tinham feito lá 9 anos antes no Misplaced Childhood de 85. O álbum praticamente representou um ressurgimento da banda no cenário inglês. O álbum alcançou o top 5 da parada britânica. 3 singles foram lançados e tiveram até bastante repercussão nas rádios: Alone Again in the Lap of Luxury, Made Again e Hard as Love, que foi lançada também como single promocional, que foram músicas que ajudaram muito, que não fizeram sucesso comercial, mas que ajudaram muito a serem chamariz para o álbum comercialmente, que fez com que o disco rapidamente subisse nas paradas inglesas. A banda promoveu o disco com uma turnê em 1994, em que eles tocaram o disco na íntegra em todas as datas, mostrando que o Marillion poderia fazer um disco conceitual e comercial ao mesmo tempo, muito bem feito, como eles já tinham feito lá com Misplaced Childhood em 1985. E logo após o fim dessa turnê, a banda tirou um breve período de descanso antes de iniciar as gravações do seu 8º álbum de estúdio. Lembrando que no início dos anos 90 o Marillion praticamente emendava turnê, álbum, turnê, álbum, turnê, álbum. Então essa pequena pausa foi necessária para a banda, até mesmo porque eles queriam mostrar serviço, principalmente para os fãs e para a crítica, que a banda não estava morta depois da saída do Fish, estava muito bem, obrigada. E no início de 1995 a banda já lançou seu 8º álbum de estúdio, Afraid of Sunlight. O disco não é um álbum conceitual e teve como princípio mesclar o lado pop do Holidays in Eden com o lado progressivo e bastante experimental do Brave, e de certa forma deu certo. O álbum concilia muito bem esses dois lados, sendo também um dos melhores álbuns da fase com Hogarth na banda. Apesar do álbum não ser conceitual, durante a gravação do disco, ocorrida no final de 94 e do início de 1995, o Steve Hogarth estava assistindo bastante o filme Raging Bull, do diretor Martin Scorsese, que era um filme que falava sobre um boxeador com problemas com a fama, algo que de certa forma permeou as letras de 90% do álbum. O álbum, a maioria das faixas fala sobre o lado obscuro e o lado problemático da fama e do que pode resultar isso para os artistas e para as pessoas. O conceito muito bom, diga-se de passagem. O álbum possui alguns dos grandes momentos também da discografia, canções excelentes como Gazpacho, essa escrita e inspirada pelo caso do O.J. Simpson, que tinha acabado de estourar em 1994. A balada Beautiful, que é uma das canções mais conhecidas da banda, lançada em single, se tornou um clássico do grupo aqui no Brasil, inclusive sendo trilha sonora de novela. Da novela Cara ou Coroa, exibida pela Rede Globo em 1996. A faixa Out of This World, também excelente, que foi um tributo da banda ao digamos assim, corredor marítimo Donald Campbell.
A faixa King também, que faz alusão a todos os ídolos que morreram jovens, muito por causa da pressão que a fama os colocou, como Kurt Cobain, James Dean e Elvis Presley. A faixa título também é uma faixa excelente. E o álbum, de certa forma, se tornou o último registro da banda por uma grande gravadora. Apesar do disco ter vendido relativamente bem, o álbum alcançou o top 30 da parada inglesa. E a EMI sentiu que no final de 1995 o Marillion já tinha dado o que tinha que dar na gravadora. Uma pena. E o contrato da banda se encerrava depois de 14 anos. A banda tinha assinado o contrato lá em 1981. E em 1995 eles tiveram um contrato suspenso. E apesar da banda ter iniciado contatos durante todo o ano de 1996 para uma nova gravadora, eles só conseguiram um contrato com uma pequena gravadora, a Castle Communications, em final de 1996, em que eles assinaram um contrato de 3 álbuns com essa gravadora. E o primeiro álbum desse novo contrato seria This Strange Engine, lançado no início de 1997. O álbum mostrava um Marillion, digamos, mais acústico, muito com influências da música celta e da música folk, além de, claro, das tradicionalíssimas influências progressivas. O disco, apesar de criativamente ser um bom álbum, não vendeu muito bem. A faixa Estonia e 80 Days, que foram lançadas como singles, que eram músicas até muito boas, acabaram não emplacando nas paradas, muito também por causa do cenário musical da época também. As músicas tinham uma orientação mais light, digamos assim, tudo que não estava no mainstream na época. A gente estava em 1997, o rock alternativo, o hard rock, até mesmo o início do emo-core já estavam surgindo no mundo. Então a música do Marillion ia totalmente de contraponto a esses gêneros que estavam no mainstream. O álbum, de certa forma, vendeu relativamente pouco. Ainda assim, podemos citar excelentes destaques nesse álbum. As já citadas singles do álbum Estonia, 80 Days, a faixa título, que é praticamente um relato autobiográfico do Steve Hogarth sobre a sua vida, que é uma das músicas mais incríveis da fase do Wait, e um épico com mais de 15 minutos de duração, a maior música da carreira da banda até então, desde Grendel de 1982. E o álbum foi promovido com uma turnê mais curta, que mais tarde a gente vai falar que essa pequena turnê se tornaria um divisor de águas do Marillion, mas a gente vai chegar mais pra frente no vídeo, no exato momento em que eu vou falar como essa turnê praticamente colocaria o grupo como um dos nomes mais importantes da história da música, e eu vou falar isso mais pra frente. Depois dessa pequena turnê, o grupo rapidamente entrou em estúdio e, vendo o fracasso comercial de This Strange Engine, eles decidiram fazer o oposto e decidiram incorporar um disco com temáticas mais eletrônicas, mais distorcidas, digamos assim, entre as músicas. E nesse interim a banda gravou Radiation, lançado em 1998, e o álbum se tornou exatamente o oposto do que This Strange Engine representava, com bastante experimentações eletrônicas nas músicas. Porém, o tiro saiu pela culatra, o disco vendeu ainda menos que seu antecessor e é considerado por muitos dos fãs como o pior álbum do Marillion. Iniciava-se aí a fase experimental do grupo, em que a banda se afastou mais do som progressivo dos álbuns anteriores e viria a explorar outros gêneros. Nesse álbum, bastante a música eletrônica e o início da música experimental, até mesmo com elementos de dub. E o álbum não obteve praticamente repercussão alguma.
O álbum representou, infelizmente, um capítulo grande do declínio da banda na audiência mainstream. O único single lançado, These Chains, passou em brancas nuvens, não foi nem notado pelas rádios. O disco nem mesmo conseguiu chegar ao top 50 da parada inglesa, mostrando que a banda precisaria de muito para voltar a ser o que era. E logo depois do sucesso de Radiation, que teve uma turnê curtíssima, a turnê mais curta da história do Marillion, a banda passou por um período de férias no final de 1998 para reorganizar as ideias, digamos assim. E no início de 1999 a banda voltou ao estúdio, ainda que a passos lentos, e gravou o seu último álbum do contrato de 3 discos com a Castle, Marillion.com, lançado em setembro de 1999. Mostrava, embora uma banda ainda um pouquinho melhorada do Radiation, mas também não conseguiu alcançar grande público. Apesar desse disco ainda ter alguns leves momentos bons, como In Go, Deserve, que foram lançadas como singles, Enlightened, que é uma música muito boa, que inclusive foi escrita pelo Hogarth durante uma viagem ao Brasil em 1996, e a Sweet Interior Lulu. Essa é uma das músicas mais proféticas da carreira da banda, já que a letra praticamente contém algumas pequenas saudações de Hogarth à internet. E vendeu um pouco mais do que seu antecessor, mas também não garantiu com que o disco entrasse nas paradas de sucesso, nem com que o álbum fosse nem mesmo considerado um sucesso. E no final de 1999, a Castle Communications anunciou ao Marillion que eles não renovariam o contrato com a banda, que a banda estava dispensada da gravadora. Para piorar a situação que já estava ruim, o Marillion estava com alguns problemas financeiros, problemas bastante financeiros, muito por causa das turnês que foram reduzidas e das vendas dos discos que não repercutiram ou não supriam essa questão financeira por parte da banda. E a banda estava completamente sem recursos de gravação, digamos, nessa época, por todas as questões financeiras que eu havia citado. E até que em 2000, após o fim também de uma curta turnê promocional em suporte ao Marillion.com, o Marillion teve uma ideia que mais tarde se tornaria o start deles e se tornaria um dos que colocaria o nome do grupo, sem dúvida, num dos momentos mais importantes da história da música. O Marillion, sem qualquer recurso, decidiu abrir uma editora musical só deles, em que eles financiariam as gravações dos discos e revenderiam, digamos assim, essas gravações para uma grande gravadora para fins de promoção e de lançamento do álbum. De certa forma, as gravações seriam custeadas pela banda e divulgadas por uma grande gravadora. E é aí que entra o grande golpe de mestre inteligentíssimo que a banda passou a ter, que se tornaria o crowdfunding, uma tática em que a banda utilizou os seus fãs para financiar as gravações dos seus discos nos momentos de aperto financeiro. E eu vou explicar um pouco a história de como isso se tornou, de como a banda começou a ter essa ideia, e de como esse momento que se tornou uma opção quase que tratada como urgência por parte da banda, colocou eles como um dos nomes mais importantes da ligação da música com a tecnologia no século XXI, pelo menos. E colocou sem dúvida isso, o nome deles na história da música, já que foi uma ideia nunca antes vista. Em 1997, quando o Marillion estava fazendo a turnê de suporte ao This Strange Engine, a banda anunciou que não visitaria alguns estados da América do Norte, justamente por falta de financiamento por parte da subsidiária da gravadora deles, a Castle Communications.
E os fãs, querendo ver a banda no país, conseguiram fazer uma vaquinha virtual de $50 mil e permitiram com que a banda conseguisse viajar até o país. Além dessa vaquinha, isso permitiu com que a banda conseguisse fazer toda a turnê do país, até com mais datas que o planejado, permitindo também com que, de certa forma, fosse a maior turnê da banda norte-americana no país desde 1991, desde a turnê do Holidays in Eden. Até que Mark Kelly decidiu, lembrando do episódio, decidiu falar para os demais membros da banda e sugerir que a gravação do próximo álbum, depois de Marillion.com, fosse financiada pelos fãs. A ideia inicial que o Mark tinha na cabeça era dos fãs da banda, de certa forma, comprarem o álbum antes da gravação dele, formando com esse preço da compra, praticamente financiando toda a gravação do álbum. E logo após a ideia, a banda, em tom de brincadeira inicialmente, como um teste, decidiu postar no seu site se alguém estaria interessado em comprar um álbum do Marillion antes mesmo dele estar pronto, e que essa compra serviria como um suporte financeiro para a banda conseguir gravar o álbum. E após mais de 30 mil respostas dos assinantes digamos, a gente estava nos anos 2000, então naquela época as coisas eram muito mais, digamos assim, manuais, de certa forma, dos assinantes do site da banda conseguir responderem de forma positiva a brincadeira que os membros tinham proposto. A banda enviou e-mails para esses 30 mil assinantes, mostrando o procedimento e de como funcionaria. A ideia, como eu já falei aqui, era na verdade uma pré-compra do disco. A banda ofereceria um preço para os membros do site assinarem, comprarem o disco. Era cobrado um determinado valor, e que com a arrecadação desses valores, a banda na verdade gravaria o próprio álbum e custearia as próprias gravações junto aos fãs. Essa ideia revolucionária ganhou o nome de crowdfunding, muito porque a banda usou pela primeira vez na história da música os seus próprios fãs para financiarem as suas próprias gravações, algo nunca visto antes, e ainda como se a dose de brilhantismo do Marillion ao fazer isso não se resumissem a usar os próprios fãs. Eles ainda usaram a tecnologia, o site deles para isso. Inicialmente a banda chegou mesmo a cogitar mandar cartas para alguns fãs também, pedindo com que eles também contribuíssem presencialmente, digamos assim, para a gravação. Mas a ideia das cartas também foi descartada, visto que era realmente muito complicado dos membros exatamente saberem onde os fãs do Marillion, em que parte do mundo moravam para receber cartas presencialmente. Então o meio digital, de certa forma, unia todo mundo de uma vez só, já que era mais fácil de todo mundo acessar uma internet a qualquer parte do mundo, ainda que de maneira mais lenta, porque a gente está falando do ano de 2000, então a internet, de certa forma, era muito mais embrionária do que é hoje, ainda que avançada ao ponto do Marillion fazer um crowdfunding. E por meio dessas pré-compras, o Marillion conseguiu a quantia arrecadada muito bem. Inclusive a banda conseguiu até mesmo mais do que a quantia necessária, assim como aconteceu na turnê de 1997. E a banda gravou o álbum Anoracnofobia, lançado no primeiro semestre de 2001. O álbum marcou por ser o primeiro álbum da história da música financiado totalmente por fãs, e principalmente por ser um disco basicamente ajudado ou financiado pela internet.
o que colocou sem dúvida o Marillion nos anais da história da música e até mesmo nos anais da história da tecnologia, já que a técnica foi praticamente fundada pela banda. E o álbum resultante é um grande álbum, o Anorachnofobia, apesar de ainda manter alguns dos elementos experimentais dos dois últimos álbuns, Marillion.com e Radiation. A Anorachnofobia tinha uma produção um pouco mais focada, digamos assim, com alguns elementos mais tradicionais, apesar de ser um dos discos mais experimentais da banda, um disco bem alternativo. Daqui existem grandes destaques, eu destaco a faixa Between You and Me, que me lembra de certa forma um pouco U2, a faixa a bastante experimental Quartz, que até mesmo tem uma sessão inspirada no grupo de rap Massive Attack, uma influência que alguns dos membros estavam ouvindo bastante durante a gravação. A faixa Map of the World também muito boa, escrita em parceria do Hogarth com o vocalista Nick Van Eed, esse último vocalista da banda Cutting Crew. Também existem ótimos momentos, como na faixa When I Meet God, que apresenta um som até mais rock alternativo, digamos assim, muito agradável por sinal. A faixa de mais de 10 minutos This is 21st Century, que era praticamente um relato da banda sobre toda a situação que a banda já estava passando no início do século XXI, tendo que se reinventar maneiras de gravação e de fazer a sua carreira. E o álbum, de certa forma, botou o Marillion, de certa forma, de volta ao grande público. O álbum não teve grandes vendagens, mas foi um grande sucesso de crítica. O disco permitiu até mesmo que a banda entrasse, ainda que de uma maneira um pouco mais discreta, no top 50 da parada inglesa. E isso fez com que a turnê do Anorachnofobia fosse a maior turnê da banda em quase 5 anos, desde 1996. Isso fez com que o álbum permitisse com que a banda ganhasse uma boa dose de autoestima, visto os últimos álbuns terem sido fracassos comerciais bem significativos. Durante a turnê do Anorachnofobia, a banda inaugurou o que seria uma tradição deles sempre, o chamado Marillion Weekend, que consistiria basicamente num fim de semana, em uma parte da turnê, em que a banda faria uma espécie de mini festival, com a banda tocando shows distintos em cada um dos dias. Por exemplo, numa sexta-feira eles tocarem um álbum inteiro, no sábado eles fazerem um set acústico e no domingo eles fazerem um set de lados B, digamos assim. Também contando com outras bandas, fazendo meio que um mini festival, digamos assim, com outras bandas tributo também tocando com o Marillion e outras pequenas bandas alternativas também tocando nos festivais Marillion Weekend, nesses pequenos festivais. Isso se tornaria um clássico da carreira da banda. Isso foi uma ideia que a banda teve de garantir com que os fãs tivessem momentos diferentes do habituais nos shows da banda, digamos assim, para quebrar o gelo. E logo após o final da turnê, que percorreu praticamente todo o final do ano de 2001 e de 2002 também, o Marillion deu uma pausa nas atividades e em meados de 2003 começou o processo de gravação do seu próximo álbum. O dinheiro fornecido pela gravação do Anorachnofobia permitiu com que a banda conseguisse gravar o próximo álbum a próprio custo, sem o uso dos fãs. Mas a banda queria mesmo provar a fidelidade dos fãs e novamente fez a ideia do crowdfunding para a gravação do próximo álbum. Até mesmo como um exercício para ver se a ideia havia vingado mesmo e se sobreviveria a um sucesso relativo que algum disco fizesse. Os fãs sabiam naquela época do primeiro crowdfunding
que a banda passava por problemas financeiros, algo que a banda de certa forma supriu no Anoracnofobia. Então a banda queria ver se os fãs aceitariam essa receptividade ainda num momento melhor financeiramente. E a banda conseguiu, dessa vez, mais de 40 mil pessoas do site, fãs do site, arrecadaram as gravações e pré-compraram antes da gravação o que seria o próximo álbum da banda. E o resultado do disco saiu no álbum Marbles, de 2004, um dos discos mais coesos e melhores álbuns da fase com Hogarth na banda. O disco duplo, o primeiro álbum duplo da banda em 10 anos, mostrava um Marillion muito antenado com o presente, com as novas tendências do rock alternativo, mas novamente voltando muito ao som do rock progressivo do passado. Talvez seja por isso que o dos discos o do álbum é um dos mais cultuados, e com razão pelos fãs. O álbum de fato é uma obra-prima do início ao fim, com grandes, excelentes composições. Os 2 singles do álbum, Don't Hurt Yourself e You're Gone, fizeram um grande sucesso e tocaram bastante nas rádios inglesas no ano de 2004, com essa última alcançando inclusive o 5º lugar da parada, sendo o single de maior repercussão da banda na Inglaterra, na terra natal deles, desde Incomunicado, lançada há 17 anos antes, lá em 1987. E o álbum, além dos 2 singles, que são canções realmente muito boas, o álbum contém composições realmente excepcionais por parte da banda, como Neverland, o épico de abertura The Invisible Man, que é uma canção realmente sensacional. Que os fãs consideram com razão uma das melhores composições do grupo. Muitas músicas realmente desse álbum se tornaram clássicos dos shows da banda. Outro épico, Ocean Cloud, de quase 18 minutos de duração, mostra porque o Marillion é uma das melhores bandas de rock progressivo, com aquela dose de entrega, de emoção, de experimentalidade que a gente gosta. E o disco realmente se tornou um dos clássicos da carreira da banda. O álbum vendeu muito, um dos álbuns mais vendidos da fase Hogarth, e com razão. O álbum realmente é muito bom, tem muitas qualidades, e apesar de ser um disco duplo, não é um disco que soa extremamente arrastado, muito pelo contrário, as faixas são bastante coesas de certa forma. E depois da turnê do Marbles, que gerou praticamente uma turnê incessante mundial para a banda nos anos de 2004 e 2005, a banda fez alguns shows especiais no ano de 2006, até mesmo para comemorar os 25 anos de assinatura do primeiro contrato musical deles em 1981. E logo após essa pequena turnê de comemoração, em 2006, a banda começou as gravações do próximo álbum de estúdio, ainda que de certa forma lenta. A banda dessa vez decidiu não usar o crowdfunding, financiar as gravações por conta própria. E o álbum resultante, Somewhere Else, foi lançado no início de 2007. O álbum, de certa forma, deu uma esfriada, se a gente for comparar ele criativamente ao som do Marbles. O disco até tem bons momentos, mas de certa forma vendeu bem menos do que o álbum anterior. Os 2 singles, Thank You Wherever You Are, também não conseguiu muita repercussão nas rádios. E algumas das faixas contêm alguns dos momentos mais constrangedores da discografia, verdade seja dita, como Sit Like It Baby e Most Toys. Mas apesar disso, o Marillion ter dado um passo em falso nesse disco, o álbum não alcançou nem mesmo
o top 30 da parada inglesa, o que de certa forma foi um balde de água fria por parte da crítica depois do grande sucesso que foi Marbles. Verdade seja dito, Somewhere Else foi um álbum irregular por parte deles. Mais tarde, o vocalista Steve Hogarth considera inclusive o Somewhere Else um erro de percurso, de certa forma, na discografia da banda. E de certa forma, com uma grande parte de modéstia, ele realmente é. Mas de certa forma a banda não se deixou abater. E depois do Somewhere Else, a banda logo rapidamente entrou em estúdio novamente, depois de uma rápida turnê de suporte. E no início de 2008 começou as gravações para mais um álbum de estúdio, pro que naquela época já se encaminhava para praticamente quase 20 anos da fase Hogarth com a banda. Nem ele imaginaria que duraria tanto tempo com Marillion assim. E durante essa época, no final de 2007, os membros do Marillion se reuniram durante um show solo do Fish para tocar Market Square Heroes. Essa se tornou a única reunião da banda depois da saída dele em 1988. De certa forma, o clima da performance foi bem mais amistoso. Deu para ver que a banda havia superado as diferenças depois de praticamente 20 anos. Também pudera. Depois do show, houve rumores de que haveria uma reunião do Fish com os demais membros, mas ele logo tratou de negar tudo e ainda rasgou elogios a Hogarth, dizendo que ele é um excelente vocalista e que ele havia levado o Marillion ao outro patamar e que não necessitaria da volta dele. Ou seja, o Fish é realmente uma figura fofa, né? E sincera, porque o Hogarth realmente tem todo o mérito nesse sucesso e na longevidade do grupo desde 1989. E apesar da relação com os membros ter ficado boa, a banda decidiu continuar com o Hogarth, obviamente, e nem levou a sério a ideia de uma reunião com o Fish. Até porque já tinha um trabalho do novo álbum sendo iniciado. E o álbum resultante dessas sessões, Happiness is the Road, foi lançado em 2008. Ele foi um álbum duplo, assim como Marbles, e foi inicialmente dividido em 2 volumes. O primeiro volume, Essence, é um álbum conceitual que fala sobre a essência da vida. E o segundo volume, The Hard Shoulder, é um volume com faixas mais progressivas e independentes. O primeiro volume contém um tipo de som um pouco mais soft, feito pela banda, enquanto o segundo volume é um som mais progressivo. Esse disco contém grandes composições. A faixa título, Happiness is the Road, é uma grande música. The Man from the Planet Marzipan também é uma ótima composição. E de fato o disco todo, tanto os 2 volumes, quanto o primeiro quanto o segundo, tem uma grande coesão por parte das músicas, mostrando que de certa forma a banda havia superado o erro criativo em Somewhere Else, fazendo um disco bem bacana, de certa forma, bem interessante de se ouvir. The Train's My Life também é uma ótima música desse álbum. Enfim, não dá pra citar tudo, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas de certa forma, Happiness is the Road se tornou um grande álbum dessa fase dos anos 2000 do Marillion, mostrando que a banda de certa forma conseguiu superar aquele tropeço do Somewhere Else. No final de 2008 e do início de 2009, a banda, como comemoração dos 20 anos da fase Hogarth, decidiu fazer um álbum de releituras de canções acústicas da sua carreira. O projeto Less is More foi lançado mais tarde, no ano de 2009, e contou com praticamente todas as releituras, mais uma faixa inédita.
It's Not Your Fault, que é uma música bem singela, digamos assim. E o álbum alcançou de certa forma o top 30 da parada inglesa, sendo um lançamento até mesmo de destaque para a banda, surpreendentemente, porque é um álbum de releituras, não é um álbum de canções inéditas. E a banda chegou a fazer alguns pequenos shows em teatros de suporte ao álbum, tocando sets acústicos. Um desses shows, o show excelente gravado no Cadogan Hall, foi lançado em CD e DVD, muito bem capturado, inclusive, com grandes versões acústicas, até mesmo de faixas da fase experimental deles, assim, que é menos acústica, obviamente. E o álbum alcançou realmente boa repercussão, fez com que a banda realmente fizesse um grande trabalho, de certa forma um trabalho competente de comemoração de 20 anos de carreira. E após isso, no ano de 2010, o Marillion deu uma pequena pausa na carreira deles, e ao longo do início de 2011 eles voltaram para a gravação do seu novo, de mais um álbum, do que seria o seu novo álbum. E as gravações foram ocorrendo de certa forma a passos lentos. A banda decidiu novamente usar o crowdfunding para esse novo disco, visto que seria praticamente o primeiro álbum de inédita deles em praticamente 3 a 4 anos. O Marillion nunca ficou tanto tempo antes sem lançar tanto disco de inéditas assim. E o álbum resultante, Sounds That Can Be Made, foi lançado em 2012 e se tornou um dos melhores álbuns da fase com Hogarth no Marillion, mostrando que a banda conseguiu fazer rock progressivo de qualidade no século XXI, e muito bem, sendo um dos melhores álbuns de rock progressivo da década de 2010. O álbum com excelentes canções realmente seminais. De certa forma mostrava o melhor lançamento do grupo desde Brave, de 94. Embora o Marble seja um disco excelente, mostrava um grupo com um retorno bem maior às raízes do rock progressivo, digamos assim. Isso já se percebe nos 17 minutos e meio da furiosa faixa de abertura Gaza, que falava dos conflitos na faixa de Gaza. De certa forma, eu vejo ela como uma atualização de Forgotten Sons, lá clássico deles de 1983. Se não uma música que me lembra muito, não de certa forma na estrutura musical, mas sim na mensagem dela e na intenção da banda ao gravar ela. A faixa longa, a épica Montreal, de 13 minutos, também é um dos destaques do álbum. Até mesmo os 2 singles, Pour My Love e Power, são canções excepcionais também. A faixa título Sounds That Can Be Made também é um dos destaques do álbum, sem dúvida. E o disco garantiu o top 10 da parada britânica, algo que a banda não via nos seus lançamentos lá desde o Marbles de 2004, o que mostrou que o álbum realmente tinha bons momentos e que de certa forma mostrava que o Marillion ainda tinha lenha para queimar, e que a banda não era mais um ato de nostalgia dos seus discos dos anos 80 e dos anos 90 que tinham sucesso, que sim, eles poderiam fazer álbuns de grande sucesso nos anos 2000, álbuns de rock progressivo de sucesso. E logo após o lançamento do álbum, a banda fez mais uma turnê longa de suporte ao mesmo, em que algumas das datas marcaram alguns shows sendo gravados, inclusive, para lançamentos futuros da banda. Essa turnê foi considerada pelo guitarrista Steve Rothery como uma das maiores turnês da história da banda, porque dada a receptividade do público às novas músicas do Sounds That Can Be Made, que realmente era um álbum de inéditas, então isso surpreendeu bastante ele.
visto que era um álbum de inédita, geralmente os fãs dão mais atenção às músicas mais antigas, mas nessa turnê não, eles davam muita atenção para as músicas novas, e com razão, já que as músicas novas eram nada menos do que excepcionais. Depois dessa turnê, a banda realmente continuou fazendo algumas turnês de verão entre 2013 e 2014, dedicando grande parte do tempo aos Marillion's Weekends, esses pequenos festivaizinhos que eu tinha falado. Em alguns desses shows entre 2014 e 2015, a banda praticamente tocou todos os álbuns de 1989 até o Anoracnofobia, pelo menos cada vez em um Marillion Weekend. Em uma vez eles tocaram Season's End, em outra em 2014 o Holidays in Eden, depois o Brave, até o Anoracnofobia em alguns Marillion's Weekends de 2015. Isso é algo que eles fazem de certa forma com frequência, tocar álbuns na íntegra nesses fins de semana também, e tocar lados B também da carreira, canções que raramente eles tocam. E depois desse período, no final de 2015, depois de algum tempo para esfriar a cabeça, o Marillion começou a gravar o que seria o sucessor de Sounds That Can Be Made. A banda estava muito inspirada durante essas sessões, e no final de 2015 o Hogarth decidiu fazer um disco progressivo do início ao fim. Ele chegou a falar isso para a banda, e os membros acabaram de início não entendendo o que ele queria dizer com progressivo do início ao fim. Mas ao longo das jams e das sessões de gravação começarem, eles acabaram entendendo isso e, de certa forma, fazendo com que o novo álbum seja basicamente escrito e composto de suítes de rock progressivo, algo que a banda até então nunca havia feito. O Misplaced Childhood de 85, o clássico álbum deles, foi feito nessa onda, mas acabou que o conceito original se perdeu um pouco, porque as faixas foram divididas em tracks separadas no álbum original. E o álbum resultante, Fuck Everyone and Run, conhecido como Fear pela sigla, um jogo de palavras muito bem feito pelo Hogarth, foi lançado em 2016. O álbum simplesmente marcou o lançamento de maior repercussão nas paradas inglesas desde o Clutching at Straws de 87, mostrando que as paradas inglesas queriam ouvir o bom e velho rock progressivo do Marillion. O álbum alcançou o número 4 das paradas, foi uma surpresa geral. O vídeo que o álbum é praticamente uma ode ao som progressivo do grupo. Praticamente o disco inteiro é composto de suítes progressivas. Chega até a ser injusto dizer os destaques, porque o disco inteiro é realmente muito bom. The New Kings, Eldorado, canções excelentes que já figuram com certeza entre os inários do rock progressivo da década de 2010. E o disco, sem dúvida, é entre um dos melhores lançamentos do gênero na década de 2010. A faixa Living in Fear foi lançada como single também e se tornou, de certa forma, um chamariz para o álbum. A música não fez um sucesso comercial, mas se tornou um grande chamariz para o álbum em si. E a turnê do Fear garantiu com que a banda ganhasse mais ainda repercussão, mostrando que o Marillion, depois de quase 40 anos de carreira, era uma banda que, mesmo com os altos e baixos, no frigir dos ovos, conseguiu fazer com uma carreira muito sólida, muito limpa e muito justa com seus fãs. Basicamente criando um relacionamento quase que sinérgico com eles. Vide que os seus fãs ajudaram a banda no momento que eles mais precisaram, financiando um disco, entrando para a história da música e até para a história da tecnologia. Durante essa turnê, o Marillion fez um show pela primeira vez na famosa casa de shows Royal Albert Hall, que garantiu um lindíssimo CD ao vivo e DVD,
que marcou a primeira aparição da banda com uma orquestra, que tocou com a banda durante a primeira metade do show, também na segunda metade do show. Foi um show inteiro gravado com essa orquestra. Na primeira metade eles tocavam músicas do novo álbum e na segunda metade canções canções antigas da carreira, com um novo arranjo de orquestra. O DVD é um dos DVDs mais lindos lançados atualmente por uma banda de rock progressivo e por uma banda mesmo. O show realmente é um deleite para os ouvidos e para os olhos de ver, até mesmo pela cenografia do Royal Albert Hall. E por ouvir as músicas do novo álbum, ouvir canções antigas como Easter, outras faixas também em arranjos orquestrais, é algo realmente muito bom. Puxando isso da turnê, a banda lançou no início de 2019 um álbum estúdio com algumas releituras de faixas com a orquestra, chamado With Friends and Orchestra, que é um disco de releituras com essa orquestra, dado a receptividade dos fãs ao show. O álbum é muito bom também, mostrou a banda com grandes arranjos novos para faixas antigas, o que de certa forma dá um frescor novo ao repertório da banda. Após o fim dessa turnê meio que de suporte ao ao Fear, que foi emendada com esse novo álbum de estúdio, o Marillion entrou de férias, de certa forma, e ao que tudo indica, está nesse momento finalizando as gravações do seu álbum de estúdio, que tem previsão de sair já em 2021. A banda aproveitou o período da pandemia para já adiantar muita coisa da gravação, e isso fez com que, de certa forma, o álbum já se encaminhasse muito bem nas melodias escritas, e o álbum pode sair e vai sair a qualquer momento de 2021. Vamos aguardar o que eles nos trazem, e realmente vamos ver o que eles vão trazer para nós, né, agora em 2021, porque dado o último álbum deles, vamos ver o que eles podem fazer para nós agora em 2021. E aqui a gente encerra a trajetória de uma das bandas mais queridas, mais incríveis, mais longevas da história do rock progressivo e mais relevantes até o dia de hoje. Eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo, a todos que possam e que puderem, que se inscrevam no nosso canal. Peço novamente, vai vir muitos mais vídeos de outras trajetórias de bandas também, de fatos, shows. Espero que gostem. O nosso canal está apenas no começo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Digam aí nos comentários quais as suas impressões, as impressões de vocês sobre a fase Hogarth. Se vocês preferem a fase Hogarth ou a fase Phish, porque tem muita gente que prefere, tem outros também que não preferem, que preferem só a fase até o 88, cada um com seu gosto. Como diria o famoso verso, gosto é que nem bunda, cada um tem a sua. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu agradeço desde já, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau.